Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda baseada no excelente trabalho do canal Fatos Enológicos. O tema? Aquela categoria que está crescendo num ritmo absurdo, mas que levanta muitas sobrancelhas. O vinho sem álcool. A gente vai entender como ele está ganhando tanto espaço hoje em dia, e para falar a verdade nua e crua, a ciência sensorial por trás do motivo pelo qual ele ainda é considerado tão ruim por tantos paladares. O objetivo hoje é desvendar a verdade por trás dessas garrafas. Vamos lá? A nossa jornada hoje é super direta. A gente vai passar por 5 pontos: o declínio do álcool, a diferença entre vinho e suco, o desafio gigantesco da textura, a realidade brutal do teste de sabor e, claro, o veredito atual. Primeira parada, o declínio do álcool e a mudança de hábitos globais. Parando para pensar, a humanidade tem uma história incrivelmente longa com essa bebida. A gente fabrica vinho há mais de 8.000 anos. O álcool sempre esteve lá, carregando sabor, adicionando aquele corpo e ajudando a relaxar. Mas as coisas mudam. Preocupações modernas com a saúde estão alterando rapidamente o consumo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. O público quer alternativas para brindar. E as vinícolas? Bom, elas obviamente querem continuar vendendo seus produtos à base de uva. Mas tem um detalhe legal aqui que é fascinante. Na União Europeia, para que um líquido possa ser legalmente chamado e vendido como vinho, ele tem que ter pelo menos 8,5% de álcool, salvo raras exceções. Ou seja, essas novas alternativas que estão invadindo as prateleiras não são, tecnicamente falando, vinhos. A classificação oficial delas é bebidas desalcoolizadas. E aí entra uma confusão enorme. O infame limite de 0,5%. É muito comum a galera achar que a palavra desalcoolizado significa zero álcool, totalmente livre. Mas não é bem assim. Segundo a legislação da União Europeia, um vinho desalcoolizado ainda pode conter até 0,5% de álcool. Então não é uma isenção absoluta, o que é um detalhe absolutamente crucial para quem busca abstenção total por questões médicas, por exemplo. O que nos leva ao segundo ponto da nossa explicação: vinho versus suco. É preciso entender exatamente qual é a diferença química que separa essas duas bebidas. Afinal, as duas vêm da mesma fruta, certo? Dá para usar como exemplo o suco de uva normalzinho. Ele simplesmente não passou por fermentação. O sabor dele é puro, aquele gosto simples de uva prensada. Agora, o vinho desalcoolizado é um bicho completamente diferente. O grande lance aqui é que ele começa a vida como um vinho real. Ele passa por todo aquele processo clássico de fermentação e ganha todos os sabores complexos do vinho tradicional. É só lá no final da linha que o álcool é removido quimicamente. E é exatamente por isso que a intenção dos produtores é que a bebida não tenha gosto de suco de criança. Mas como esse álcool é arrancado de lá? A gente está falando de métodos pesados de engenharia, como destilação a vácuo, osmose reversa e colunas de cones rotativos. A ideia é extrair o álcool e, ao mesmo tempo, suar a camisa para manter os outros compostos intactos. O grande gargalo? Esse maquinário é absurdamente caro, custam verdadeiras fortunas. Por conta disso, pequenas vinícolas familiares quase sempre ficam de fora dessa brincadeira e não conseguem entrar nesse novo mercado. Vamos avançar para a seção 3, que vai direto na ferida, na verdadeira raiz do problema de qualidade, o desafio da textura. Olha, o álcool geralmente compõe menos de 15% do volume de uma garrafa. Mas ele não serve só para deixar as pessoas alegres. Ele é um componente estrutural vital da bebida. A questão é que remover o álcool deixa um buraco estrutural gigantesco no líquido. A ausência dele muda completamente a sensação na boca. Afinal, o álcool é o grande responsável por carregar os aromas, dar aquele peso e criar a textura sedosa que todo apreciador ama. Tirar isso altera a física da parada toda. Fica um vazio sensorial absurdo que os produtores ficam literalmente loucos tentando consertar. E como as fábricas tentam tampar esse buraco? Usando uma muleta enorme, o açúcar. Os produtores jogam quantidades altíssimas de açúcar na tentativa de reconstruir artificialmente a textura e devolver o corpo que foi perdido. Só que o efeito colateral é brutal. As bebidas acabam caindo em categorias inesperadamente doces, e isso mascara completamente aquele perfil natural e seco que a gente tradicionalmente espera de um vinho de qualidade. Agora a gente entra na seção 4, o teste de sabor. Essa é a realidade dura e crua que a gente encontra na taça, de acordo com as evidências trazidas pelo canal Fatos Enológicos. Vamos começar avaliando a categoria dos espumantes. Historicamente, essa é a galera que se sai melhor nesse mercado sem álcool. Cruzando os dados, a gente percebe uma relação direta e, honestamente, bem irônica entre o açúcar e o sucesso do sabor. O Fresh 000, lá no topo da doçura, tinha nada menos que 38 gramas de açúcar por litro e levou só 75 pontos.
O Burgo Molino se sai um pouquinho melhor, com 30 gramas, batendo 80 pontos por causa do frescor. Mas o grande destaque foi o York Geiger. Ele marcou 86 pontos, contendo a menor quantidade de açúcar de todos, apenas 20 gramas. A maior ironia da história, o York Geiger ganhou a maior nota justamente por ter aromas de maçã assada e especiarias como cardamomo. Ou seja, ele foi bem porque não tem gosto de vinho tradicional. Só que as avaliações sensoriais trouxeram realidades assustadoras e, para ser sincero, até um pouco cômicas. Ao avaliar algumas opções no mercado, incluindo um espumante chamado French Bloom, apareceram aromas completamente chocantes. Estamos falando de cheiro de cebola, fralda de bebê e até água suja de lava-louças. Ninguém merece. Isso só prova que o processo de retirada do álcool muitas vezes destrói, ou pelo menos distorce de um jeito bem agressivo, os compostos aromáticos mais delicados da uva. Indo para a categoria de vinhos brancos tranquilos, o clima continua sombrio. O Cinsault Blanco 0% marcou míseros 65 pontos no teste. A experiência aromática foi descrita como tentar cortar frutas frescas numa tábua de madeira que acabou de ser usada para picar cebola. Faltou textura e sobrou uma acidez áspera. Chegaram a dizer que misturar suco de limão puro com água com gás seria muito mais divertido e saboroso do que beber essa garrafa. E os resultados vão ao extremo na categoria mais difícil de todas, os tintos. Sem a espinha dorsal do álcool, a cor, os taninos e a acidez do tinto simplesmente entram em colapso. De um lado eu tenho o Diva Vin Pinot Noir, que até rolha e cera usava, conquistando decentes 81 pontos por estar relativamente equilibrado. Do outro, o desastroso Oud Bird GSM, que afundou com uma nota terrível de 57 pontos. 40 gramas! Essa quantidade gigantesca de açúcar por litro explica grande parte da falha monumental desse Oud Bird. Por mais que o rótulo diga que a bebida foi elegantemente libertada do álcool, a verdade é que ela foi violentamente despojada da própria essência. O resultado final foi um sabor que era doce, azedo e amargo ao mesmo tempo, exalando um aroma muito esquisito de frutas passadas ou amassadas. O que nos traz a nossa quinta e última sessão, o veredito atual. Parece que a categoria ainda está fermentando em termos de qualidade. Resumindo a ópera, enquanto as versões espumantes ainda conseguem usar as bolhas e o frescor para dar uma maquiada no vazio estrutural com algum sucesso, os vinhos tranquilos e tintos continuam falhando feio na hora de entregar uma experiência que realmente vale a pena. A comparação é bem simples. Hoje, o vinho desalcoolizado frequentemente sofre pela falta de textura, depende horrores daquela muleta do açúcar que a gente comentou e está super propenso a cheiros estranhos e falhas químicas. Por outro lado, quem busca uma opção sem álcool tem um caminho muito mais seguro e feliz, a cerveja desalcoolizada. No momento atual, a ciência da remoção do álcool na cerveja já chegou num nível excelente, oferecendo muito mais prazer, um sabor super equilibrado e uma estrutura muito parecida com a bebida original. Para fechar a nossa análise, fica essa provocação. Será que o mercado algum dia vai conseguir substituir com perfeição a mágica estrutural que o álcool traz para o vinho? A demanda existe, sem dúvida. O interesse no mundo todo é real e a tecnologia não para de evoluir. Mas esse baita desafio químico de manter a alma do vinho sem o motor principal continua sendo uma montanha incrivelmente íngreme para se escalar. A resposta definitiva ainda está nas mãos da ciência enológica do futuro. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou até aqui e continue sempre explorando o conhecimento.